Amém. Amém, igreja. Então vamos ler juntos para nós nos edificarmos juntos. Então, os primeiros versículos deste salmo, na verdade, esse Salmo 42, a continuação dele, o 43, é como se fosse continuação, né? Ele forma uma unidade poética. É como se fosse uma poesia só. Lembrando para nós aqui que quando os rolos sagrados foram escritos, eles não eram divididos em capítulos e versículos. Inclusive, nós estamos vendo isso aqui na nossa escola bíblica semanal, né? Que ela só foi feita essa divisão de capítulos e versículos bem depois. E aqui era um conjunto, né? Um conjunto poético. E o salmista aqui, ele está exprimindo o quê? Ele está exprimindo as suas emoções. Você pode prestar atenção que no começo, ele começa, bem nesses primeiros versículos, ele começa a falar que a alma dele sente sede, a sede de Deus. Ele começa conversando sozinho. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que é suspirar? Sabe aquele dia que você fala, meu Deus, se esse dia tivesse sido diferente? Que você fica, sabe aquela noite triste que você fica ansiando pelo amanhecer? Que você fala, que chegue logo o dia, porque essa noite está difícil, né? Então o salmista, diante das suas dificuldades, ele ficava suspirando, dizendo, Deus, como eu tenho vontade de já estar com o Senhor na glória. Como eu tenho vontade, como eu queria já estar sentado no trono da graça, para eu não ter que passar mais o que eu estou passando aqui. Então Davi começou a se lamentar aqui, anelando, né? Na verdade esse salmo é dos filhos de Coré. A Bíblia aqui fala, Salmos dos filhos de Coré ou Corá, algumas versões. Mas como o pastor falou, o evangelista Kleber falou domingo, pela linguagem desse salmo, esse salmo aqui, todos os estudiosos entendem que esse salmo foi Davi que escreveu, né? Pela linguagem dele. Então a gente vê o verso 3, a tristeza, né, está querendo roubar a alegria dele. Sabe, irmãos, a tristeza, às vezes, ela vem e ela nos rouba tanto a nossa alegria que a gente fica sem ânimo, sem força, sem apetite. Então, esse salmo está falando isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Então, além da tristeza que estava consumindo ele, né, o choro, a tristeza, os inimigos dele, quando via ele abatido, quando via Davi abatido, ficava desafiando ele, né? Então, muitas vezes, quando o crente fica desanimado também, as pessoas aí fora ficam dizendo assim, por que você está assim? Você não é crente? Cadê o seu Deus? Né? É isso que o povo faz. Só que quando as pessoas falam isso, você não é crente, cadê o seu Deus? Não é porque elas confiam no nosso Deus. É uma forma delas desafiar mesmo a gente. De dizer assim, cadê sua fé? Você não tem fé? E se a gente for reparar, realmente é assim. Mas nós temos que entender que nós temos também essa natureza pecaminosa, que tem dia que a gente está para baixo mesmo, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer como o salmista, ansiar por Deus, desejar mesmo as coisas de Deus. Esse anseio, como foi pregado domingo, de quem tem sede, é o anseio que deve estar no coração de todo crente, irmãos. Ansiar por Deus, desejar mesmo a presença dele. Porque às vezes nós cultuamos a Deus por comodismo, foi pregado aqui também. Mas ansiar, querer mesmo de verdade essa busca, querer a Deus verdadeiramente, nós temos que querer Ele como quem está com sede. Sabe quando você está com sede para tomar um copo d'água, como foi falado aqui? Então, querer Deus dessa forma. Desejar Deus dessa forma. Muitas vezes Deus não responde nossas orações porque nós não o desejamos com intensidade. Nós desejamos apenas por convenção, muitas vezes. Convém, muitas vezes, pensar nas coisas de Deus, pensar em Deus, que Deus me ajude, mas será que do fundo da sua alma, no íntimo da sua alma e da minha, nós estamos desejando como a coça?
O pastor não falou aqui, mas a corça, ela detecta água até nos lençóis freáticos. Ela sabe aonde tem água a quilômetros, a 700 quilômetros de distância para baixo na terra, ela vai correndo por cima. Se tiver um cano que passa ali, uma tubulação então mais rasa, ela vai sentindo o cheiro da água e ela vai seguindo até encontrar. Então é um animal dotado de um faro extraordinário. Por isso que aqui o salmista coloca que a corça tem sede de água. É um animal que habita em terras secas, né? E a corça, para quem não sabe, é aquele viadinho dos pezinhos fininhos, né? Que pula, que eles geralmente são animais que são caçados pelos leões. E eles correm com muita velocidade. E a corça, ela tem sede para achar essa água, porque ela detecta de longe o cheiro. E aí no versículo 4, Davi, ele começa a lembrar, né? O salmista que começa a lembrar. Eu lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então Davi aqui, provavelmente, os estudiosos falam que provavelmente ele está lembrando, quando ele está nessa tristeza, do episódio de quando ele ia com alegria levando a arca de Deus. Esse relato está em 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 14, diz que Davi dançava com todas as suas forças quando ele pegou a arca de Deus que estava na casa de Obed-Edom. E ele transportando essa arca, ele se alegrava, cantando. Então, enquanto ele estava aqui falando, se lamentando, deixando que o sentimento de tristeza tomasse conta dele, dor, o medo, a solidão, ao mesmo tempo ele fala, quando eu olho para essas coisas, eu lembro da época que eu era mais forte espiritualmente, da época que eu tinha ânimo de guiar as pessoas até a casa de Deus, né? Você vê que os sentimentos dele vai se misturando. Aos poucos ele vai relembrando também das coisas boas. Nós temos que fazer isso. Nos momentos de angústia, a gente tem que se reportar para aquilo que nos dá esperança. Fazer como fala lá em Lamentações. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, quando você estiver triste, não deixa Satanás trabalhar na tua mente assim, dizendo que você é fraco, você é derrotado, querendo dar um outro aspecto que você não tem, né? Querendo, você é isso, você é aquilo, você é derrotado, você é um coitado, tá vendo? Você não consegue nada na vida, você não tem criatividade, Então, não aceita essas palavras. Satanás é mestre para destruir a fé de uma pessoa e ele começa pela mente. Uma mente dominada por pensamentos ruins é uma mente derrotada, porque uma vez que minha mente for dominada por isso, a sua mente, já era. Você não tem ânimo para nada. É por isso que as pessoas estão com depressão. Muita depressão, muita gente que está depressiva é por causa de um pensamento que ela colocou na mente e ela acabou se deixando levar por aquilo. Pessoas hipocondríacas, por exemplo, são pessoas que só pensam em doença. Uma pessoa diz, eu estou sentindo uma dor aqui. Aí a pessoa, eu também estou. Aí já corre para a internet. O que será? Né? A pessoa fala, eu tenho problema no fígado. Se a pessoa sente uma dorzinha qualquer lá naquela região, já acha também que está doente do fígado. Então, isso é doença. Isso é doença. Então, deleta esses pensamentos, não deixa Satanás fazer ninho na sua cabeça. Davi começou a se questionar. Ele começou a dizer, por quê? Por que será que você está abatida, minha alma? Espera em Deus. Era um consolo, uma autoconversa consigo mesmo. Aí o 6 fala, sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e dos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Aí ele está relembrando das coisas boas. No 7 e no 8, ele já começa a lembrar das suas desgraças, do que está acontecendo. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Então ele está dizendo assim, um abismo vai chamando o outro. É como uma cascata, é como uma cachoeira, né? É como se aquela água está descendo para um abismo e quanto mais a água vai caindo, ela vai cavando a terra e vai formando mais abismo. Muitas vezes a gente tem esse ditado, né? Um abismo chama o outro. É aquela velha história. Se as coisas não estão bem e você não se apega a Deus, não busca em Deus, a tendência é que esse abismo que está na sua alma vá cavando um abismo maior.
Né? A pessoa tem um problema, só que ao invés de resolver o problema, ela foca no problema. Então o problema vai chamar outro maior. Foque em Deus, amado. O nosso foco tem que estar no Altíssimo, como Davi bem expressa aqui. Contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então ele fala, mesmo que venham essas desgraças, mesmo que venham esses abismos sobre mim, mesmo que as ondas todas estejam passando por cima de mim, contudo Deus me concede misericórdia. Que nós possamos lembrar mais da misericórdia de Deus do que das nossas derrotas, do que dos nossos medos. Que nós possamos se apegar a isso. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Então você veja que ele fala, digo a Deus a minha rocha. Então ele já para de conversar com ele mesmo e começa a abrir um diálogo com Deus. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente conversa com a gente mesmo e depois a gente começa a conversar com Deus, né? Eu não sei se você já se pegou fazendo isso. Hoje mesmo lá no recreio, né, lá na escola, eu estava com um monte de aluno e eu não passei muito bem, né? Eu não sei se tive uma queda de pressão, eu sei que deu uma fraqueza tão grande que eu achei que eu ia desmaiar. Então eu dei um passo para trás e me segurei na mureta da escola e eu levantei meus olhos ao céu e fiquei orando, né? Aí as meninas da limpeza estavam lá do outro lado e ficou assim, olhando para mim. Aí eu disfarcei e saí, fui falar com os meninos, né? Para não dar. Mas eu fiquei como se eu estivesse sozinho. Por um momento, tudo aquilo apagou, aquelas crianças todas correndo, e só existia ali eu e Deus, né? E eu fiquei pedindo misericórdia a Deus, sem saber o que estava acontecendo. Então, às vezes, você está tão envolto com seus pensamentos ou conversando com Deus, que às vezes na rua, talvez, você se pegue falando só, as pessoas começam a olhar para você, né? Acontece isso. E por último, o versículo 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele fala no 10 assim, olha, meus ossos até dói, porque me dá uma tristeza quando os inimigos ficam me desafiando, quando as pessoas ficam duvidando do amor do meu Deus e do quanto Ele é poderoso, da sua misericórdia para comigo. Porém, aí mais uma vez ele termina dizendo, espera em Deus. Não se preocupa com isso. É como se ele mesmo estivesse se autoconsolando. Deixa isso de lado. Não escuta o que seus inimigos falam, escuta o que Deus fala. Amém?